Olá pregador, olá pregadora, chegamos no 9º episódio da nossa série sobre pregação da Palavra de Deus. E que série maravilhosa, edificante, acrescentadora. Nós já aprendemos um pouquinho, ou relembramos algumas coisinhas, ainda que um resumo, mas sobre postura do pregador, sobre como se vestir, sobre como preparar uma mensagem, sobre como escolher um tema para uma mensagem. São temas maravilhosos, assuntos acrescentadores que nós tratamos nos vídeos anteriores, e hoje eu cheguei aqui com muita alegria para falar sobre os cuidados com a nossa voz. A voz que é uma das ferramentas mais imprescindíveis, mais relevantes e mais importantes para um pregador e uma pregadora. É impossível ou é muito difícil você conseguir desenvolver teu talento, tua chamada, tua vocação sem cuidar da sua voz, tá certo? É importante também dizer que cada pessoa tem um tipo de voz e existem vozes que não são potentes, que não são fortes. Existem pessoas que têm a voz fraca. É o meu caso. Eu tenho a voz fraca, mas eu uso algumas técnicas, algumas fórmulas, alguns métodos para que a minha voz suporte mais e eu consiga desenvolver a vocação que Deus me deu, que é de pregar a palavra de Deus. Então, ter voz fraca não é desculpa e nem é uma sentença de que você não vai poder ser o pregador ou a pregadora da palavra de Deus, um pregador ou uma pregadora da palavra de Deus. Mas é importante cuidar da voz, porque ela é a nossa ferramenta de trabalho, ela é o nosso instrumento de trabalho, ela é a ferramenta que Deus nos deu para verbalizarmos a sua palavra, certo? Então, eu quero destacar 3 dicas, 3 cuidados importantes que você precisa ter com a sua voz para poder pregar a palavra de Deus. E a primeira dica é a alimentação. Parece que não tem nada a ver, parece que é totalmente aleatório, parece que não tem relação nenhuma, mas tem sim. A alimentação vai determinar muito em como a sua voz vai se comportar no momento que você precisar usar ela. Se você comer alimentos muito gordurosos, estes alimentos vão grudar nas suas cordas vocais, vão grudar na sua garganta e vão impedir que você consiga falar com tranquilidade. Alimentos gordurosos vão te atrapalhar e muito. Além disso, dentro desse nicho de alimentação, tome bastante água. A água vai hidratar suas cordas vocais, a água vai favorecer muito para você falar com tranquilidade. Escute, a água é bom para tudo e para sua voz não é diferente. Então, use bastante água, se hidrate bem, você não vai se arrepender. Segundo lugar, sabedoria para usar a voz. Por quê? Porque quando nós começamos, geralmente naquele nervosismo, naquele afã de transmitir aquilo que Deus nos deu, nós começamos a mensagem com muita ênfase, com muita velocidade, sem respirarmos direito, começamos num tom muito elevado, usamos a nossa voz num tom muito elevado e acabamos prejudicando a voz, nós acabamos usando ela num tom tão elevado que ela não suporta o tempo inteiro da mensagem, da ministração, da pregação. Então, comece falando com calma, de forma pausada, respirando com tranquilidade, usando a tua voz com sabedoria, com cautela, porque se você usar a tua voz com sabedoria e com cautela, você vai ter voz para ministrar 1 hora se for necessário. Então, aprenda a usar a voz com sabedoria, não grite muito, senão você vai perder a sua voz, vai gastar, vai prejudicá-la muito rapidamente, tá bom? Cuidado com a gritaria, não use assim não vá muito desesperado, vá com calma, com tranquilidade, sabendo que se você se preparou, a unção não vai estar no seu grito, e sim na palavra, na oração, na consagração, na busca que você teve diante de Deus, tá certo? Em terceiro lugar, terceira dica, não menos importante, aquecimento vocal. Se você quiser treinar, você tem que aquecer seu corpo, tem que alongar. Se você quiser fazer um exercício, praticar um esporte, você tem que preparar, você tem que alongar, você tem que aquecer. E a voz não é diferente, é necessário aquecimento vocal. Você precisa fazer exercícios que estimulem as tuas cordas vocais, a tua voz. Você vai
acostumar ela com a necessidade que você vai ter de usá-la por 40 minutos, por 50 minutos, por 1 hora. Então aqueça a sua voz. Se você quiser, se você comentar aqui embaixo desse vídeo, eu vou preparar um vídeo específico, especial, só sobre aquecimento vocal. Vou esperar vocês comentarem aqui. Se vocês comentarem e pedirem, eu vou fazer sim um vídeo sobre aquecimento vocal para que possa te favorecer na hora de você ministrar uma palavra, de você pregar uma mensagem, certo? Deus abençoe muito a sua vida. Estamos chegando no final do 9º episódio, do 9º vídeo sobre pregação da palavra de Deus, e logo já lançaremos o último vídeo, o último episódio, e o tema do último vídeo é este, do último episódio da nossa série sobre pregação é este: mulher pode pregar? Fica até um suspense para todos nós. Você já sabe a minha resposta, você já sabe que para quem me acompanha aqui, sabe que eu amo ouvir as mulheres pregar. Eu acho que elas têm uma visão diferente da dos homens, mas eu vou trazer aqui alguns argumentos, alguns fatos, algumas comprovações pelas quais eu acredito que a mulher deve pregar a palavra de Deus, deve deixar Deus usar a sua vida, tá certo? Te espero no último episódio dessa série. Te peço que você curta, compartilhe, se inscreva aqui no meu canal. Quero agradecer de todo o coração que nós já passamos de 100 inscritos e eu creio que Deus vai nos dar o privilégio de ainda alcançarmos um número muito maior. Vamos criar uma comunidade de aprendizado, de conhecimento da palavra de Deus, que é o assunto que eu mais amo estudar em toda a minha vida, certo? Deus abençoe a sua vida, a sua família. Curte aqui, compartilha, comente, você vai estar me ajudando a crescer. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Até o último episódio. E depois do último episódio nós começamos já vídeos novos com coisas muito boas. Deus abençoe, até mais.